Chegou da internet o protetor aqui, ó, que eu vou usar entre o carregador e a entrada 12 volts do veículo. Então vai vir da externa, vai passar no carregador novo, né, que esse já troquei. E antes de ir para o barramento 12 volts positivo, que eu vou usar a proteção só no positivo, ele vai passar aqui. Esse aqui ele arma e desarma automaticamente, ó. Aqui, ó. Desarmei e armei, tá vendo? E agora eu vou marcar aqui com a caneta. Vou fazer o furinho e prender ele aqui pra ficar tudo presinho, né? Então, as proteções estão chegando. Aí. Esse aqui é o disjuntor do MPPT, né? Que vem da placa. Aqui, ó. Esse aqui veio da placa, aqui em cima. Eu já mostrei isso pra vocês em outro vídeo. Aqui ainda vou passar as canaletas. Por enquanto tá essas garrinhas pra gente saber o lugar certo para organizar depois. Passa nesse disjuntor e vai para a controladora. E assim nós estamos gerando proteção em tudo. Agora eu só vou prender aqui e mostro. Pronto aí, presinho. Queria chamar atenção para uns detalhes. A primeira é que eu tenho que prender tudo, porque o motorhome entra em movimento, balança, e qualquer coisa que não estiver devidamente presa sai do lugar. E a elétrica não é brincadeira, né? Tem que funcionar bem. Eu deixo os cabos com um pouquinho de folga, caso precise de alguma manutenção, mas também não folga demais. Eu pesquiso antes, eu não sou engenheira eletricista nem nada disso, mas eu pesquiso antes, me informo qual a potência própria que tem que ser posta, de acordo com o manual do fabricante, o que é recomendado pelas cargas que eu estou usando, essas coisas. Então foi feita a coisa adequada, eu olhei qual que seria certa, e no caso 80 amperes. E esse carregador novo, que é inteligente, e que ele não vai, como o anterior que tinha aqui que eu tirei, aquele que estava com as ligações originais, cheio de fita, foi tirado. Ele sobrecarregava a bateria, porque ele não tinha controle. Ela tá cheia, eu vou entrar em modo flutuação, só gerando o que consumir. Ela não tinha assim os ajustes necessários para que tivesse a melhor sobrevida da bateria. Esse aqui já tem. Esse é o chamado inteligente. Então, outra coisa aqui é que vocês vão ver que aqui não tem parafuso, ó. Eu não furei o carregador em momento nenhum. Isso não pode ser feito. O que eu fiz? Eu furei a madeira do motorhome e eu coloquei tão justo que ele tá aqui por pressão. Mas se eu precisar sair e eu puxar forte, ele sai. Mas ele tá com pressão suficiente para sair só se eu puxar. O movimento normal do carro não vai tirar daí. Isso é muito importante para a parte elétrica. Outra coisa boa que eu achei desse aí é que ele é bivolt. Eu tanto posso trabalhar com 220 externo ou 127 externo. Se eu parar num camping que for qualquer uma das duas, eu não tenho que me preocupar, que ele faz essa conversão automática, né? Então, dependendo do estado, no Nordeste, o pessoal costuma usar mais 220, aqui em Minas 127. Então não tem essa preocupação, ele vai fazer esse trabalho sozinho. A parte do carregador tá pronta. Hoje ficou pronto, só faltava esse disjuntor. Outro probleminha que nós vamos resolver aqui agora. Lá de cá o fio preto, ó, tá com o conector certinho. O lado de cá tá sem o conector e preso com fita, que claro não pode, mas eu tava sem o conector, chegou aqui na internet, eu fiz a compra. Vou usar esse aqui que é para fio mais fino, vou fazer direitinho ali e já mostro. Essa ponta desencapada aqui tá muito grande, então esse conector não vai dar conta de isolar. Então primeiramente eu vou usar esse alicate de corte aqui para diminuir um pouco essa ponta. Aí eu vou pôr o conector e apertar com esse alicate aqui. Foi melhor fazer uma ponta nova com esse alicate aqui, já no tamanho ideal. Que a outra tava muito embolada. Fiquei com medo do conector não ficar bom. Aqui, agora sim, bem melhor. Como essas pontas já são pré-isoladas,
Eu não precisei colocar o tubo termorretrátil. Ela já dá conta sozinha. Esse relé aqui, só voltando quem não sabe do vídeo anterior, é porque eu queria ligar o inversor lá de dentro do painel que tem botões. Não precisaria de eu vir aqui fora e abrir a tampa para ligar o inversor. Então eu coloquei um relé e joguei pro botão lá dentro. Aqueles botões que acendem um LED azul, que fica bonitinho, que tem tomada USB, sabe? Aquele bem bonitinho. Deixa eu pôr a foto dele aqui. Por isso que eu tenho esse relé aqui.